Olá, o Anderson Oliveira, epidemiologista aqui. Eu vou apresentar agora, antes de entrarmos exatamente no programa RStudio, como que os dados estão para que você possa entender a organização, né, o que nós vamos fazer. Então, eu vou mostrar o fluxo, esse processo de trabalho. O paciente, quando ele procura um médico numa unidade de saúde, o médico, ao suspeitar de uma doença de notificação compulsória, ou seja, de notificação obrigatória, vai preencher uma ficha. Nesse exemplo, eu estou usando a ficha de dengue e chikungunya. Então, essa ficha ela tem a definição de caso suspeito de dengue e de caso suspeito de chikungunya. Esse caso vai ser registrado, então tem dados sobre o tipo de notificação, tem qual é o CID, então a partir do CID é possível distinguir qual é a suspeita, se é dengue, se é chikungunya, a data da notificação, a unidade federada, o estado, o município de notificação, a unidade de saúde. Então esses são os dados. As bases de dados são desidentificadas, então nome do paciente, nome da mãe, cartão nacional de saúde não vão aparecer, não estão disponíveis. Então, você tem os dados de data de nascimento, idade, sexo, se é gestante ou não, raça, cor, escolaridade. Além disso, nos dados de localização, você pode obter dados de unidade federada de residência, né, o estado da residência da pessoa, bem como o município de residência. Às vezes tem algumas bases de dados, tem dados sobre a zona, se é zona urbana, zona rural, periurbana e também país. Então esses dados que estão grifados, né, estão cortados, eles não aparecem no sistema. Mas tem muita informação muito interessante, como, por exemplo, os dados clínicos e laboratoriais. Então, é possível avaliar a data da investigação, a ocupação da pessoa, os sinais clínicos, caracterizar as doenças pré-existentes, então, como diabetes, doenças hematológicas, entre outros. Também tem dados laboratoriais que são muito, muito relevantes, como sorologia, o NS1, os resultados, histopatologia, qual foi o sorotipo. Em muitas situações esses dados estão disponíveis. Sobre o desfecho dos casos, então os casos que foram hospitalizados, quando foram hospitalizados, o município e o local de hospitalização, porque a pessoa pode morar num lugar, procurar atendimento em outro e ser internado em outro, então isso tudo é possível. A conclusão do caso, nos primeiros casos você tem ali se é o caso importado, se é autóctone no município ou não. O município de infecção, do local provável de infecção, tem também a classificação. Atualmente, dengue, nós temos a dengue clássica, né, o dengue, a suspeita de dengue, né, e tem os casos graves, né, aqueles que têm sinais de alarme, ou seja, que são mais preocupantes, e o dengue grave, que são os casos mais graves, os casos mais complicados. O critério de confirmação, se aquele caso foi confirmado por laboratório ou apenas na avaliação clínica, a apresentação clínica, se é uma apresentação aguda ou crônica, e a evolução do caso, se é cura, óbito pelo próprio agravo, ou seja, por dengue ou por outras causas, ou se é um óbito que está em investigação. Tem também a data do óbito e a data do encerramento é quando o caso foi encerrado. Isso tudo está normatizado pela Instrução Normativa número 5 do SINAM. Os casos mais graves, aqueles com sinais de alarme e dengue grave, eles apresentam dados sobre hipotensão postural, características clínicas dessa gravidade e também a data de início dos sinais de gravidade, ou seja, juntando todo esse conjunto com aquilo que se sabe sobre a doença, dá para explorar esses dados de uma maneira muito, muito rica. Então, eu espero que vocês entendam que essa base de dados, que é como se fosse uma planilha,
ela estará disponibilizada compactada, né? Eu vou mostrar depois como que você encontra esses dados. Ela vai estar compactada, você precisa descompactar essa base, ou seja, ela vai estar lá compactada num formato chamado DBC, que é um DBF compactado. E aí você precisa descompactar esse banco de dados para que você possa ler no RStudio e fazer as análises. É o que eu vou apresentar nas próximas aulas. Então agora eu só estou explicando como é o fluxo de entendimento dessas informações. Aqui está o meu canal no YouTube, Instagram, TikTok ou também no WhatsApp. Para você acessá-lo, pode apontar a câmera aqui para esse QR Code ou entrar por esse link aqui. Você tem acesso a todos os canais que eu disponho a essas informações.